E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos continuar a nossa jornada? Isso aí, capítulo 22. Hoje é dia do capítulo 22. Antes de começarmos a nossa aula, antes de prosseguirmos, eu quero te pedir um favor. Me ajuda aí, Clica aqui, se inscreva no canal, dê o seu joinha, faça seus comentários e divulgue para todo mundo esse conteúdo que estamos lá. Provérbios capítulo 22, versículo 2. Olha o que diz. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor criou os dois. É isso aí. O Senhor nos fez para a sua glória. Ele nos fez para a sua adoração. Então, da mesma forma, ele fez o rico e fez o pobre, para os dois adorarem ao Senhor. O Senhor não faz distinção de rico e nem de pobre. Ele fez os dois. E é essa a diferença, é essa a semelhança que há entre o rico e o pobre. No entanto, eu quero falar aqui sobre o que Jesus falou sobre o rico, né? Jesus falou sobre o rico lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 23 ao 26. Diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhe digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isto, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Preste atenção. O Senhor Jesus ele jogou essa palavra para os discípulos, dizendo que dificilmente um rico entrasse no reino de Deus. Mas ele não disse que seria impossível. E os seus discípulos ficaram: então quem poderá ser salvo? Jesus estava dizendo o seguinte, que devido à possibilidade do rico oferecer a sua carne, os desejos dela, ou seja, a nossa carne ela tem desejos, e a riqueza, vamos ser sinceros, que ela compra muitos dos nossos desejos. Se você tem desejo de comer alguma coisa, se você é rico, você vai lá e compra. Se você tem desejo de ir para um lugar, se você é rico, você vai lá e compra. Então, devido à riqueza na vida do homem favorecer, ele satisfazer cada vez mais a sua carne, esta riqueza terrena, ela favorece, ela facilita com que o rico se afaste da dependência de Deus. Não que o rico não entrará no reino dos céus. Não existe isso. Mas Jesus disse assim, é bem difícil. Todas as coisas são possíveis para Deus. Até mesmo o rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Por quê? Quando esse rico ele vive a riqueza que há dentro dele, que é uma riqueza que não o afasta de Deus, ele vai entrar no reino dos céus. Agora, se você for pobre, mas você estiver distante da riqueza que há em Cristo, da riqueza que há em Deus, que está dentro de você, você também vai ficar longe do reino de Deus. Então Jesus estava trazendo uma alusão de que o rico vai favorecer e vai ser muito mais fácil ele satisfazer os desejos da carne que o afasta do reino dos céus. Entenda, o Senhor te fez rico para abençoar outras vidas, para liberar essa riqueza que já está dentro de Provérbios 22, versículo 6. Vamos lá, acompanhe comigo aqui, Diz assim: Ensine seu filho no caminho certo, e o mesmo, quando envelhecer, não se desviarão dele. Esse texto é muito conhecido, né? Nós costumamos falar sempre dele quando estamos falando de ensinar os nossos filhos, de dar ensinamento na palavra, na doutrina, para a vida, para que ele não se desvie,
do caminho reto para o caminho do mal. O salmista Asaf, ele fala o seguinte, ele já fala isso lá no início, quando o povo já não estava mais ensinando os seus filhos os feitos do Senhor. E aí ele fala assim, lá no Salmo 78, versículo 1 ao versículo 4. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Asaf, ele estava dizendo assim, homem de Deus, povo de Israel, povo do Senhor, não esconda dos seus filhos os ensinamentos, não esconda dos seus filhos os maravilhosos feitos do Senhor, não esconda dos seus filhos os louváveis feitos do Senhor, porque é com esse ensinamento, é com essa orientação que eles serão prósperos, que eles serão vitoriosos. É através desse ensinamento, destes princípios que foram estabelecidos pelos mais antigos, é que nós vamos vencer, é que nós vamos progredir. Então, não esconda dos seus filhos o ensinamento do Senhor. Não esconda dos seus filhos o ensinamento da palavra. Vamos lá, ainda lição para os filhos. Na verdade, a lição é para os pais, para que ensine os filhos, né? Mas vamos lá no capítulo 22, versículo 15. Olha o que diz no versículo 15. Acompanha comigo. O coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que o escritor de Provérbios aqui está ensinando é que a criança realmente ela vai ter atitudes insensatas, ela ainda não tem entendimento para algumas coisas e ela tende a ter atitudes insensatas. Mas a vara da correção a afasta da insensatez. Quando você tem um filho que ele é pequenininho, que ele faz algumas coisinhas, e aí ele ainda é bem pequenininho, você já vai corrigindo. Você vai poder achar engraçadinho, bonitinho até um certo momento, mas conforme ele vai crescendo, você tem que ir trazendo ele para o caminho reto, para o ensinamento correto. Não adianta a criança estar crescendo e você está achando bonitinho. Aí a criança começa a se transformar numa criança respondona. Ela responde mal aos pais, ela responde mal ao mais velho, ela não respeita o mais velho e você está rindo, achando bonitinho. Se você não corrigir, o que é a correção? Eu não estou falando de espancar uma criança, de bater, mas eu estou falando de corrigir. É de trazer a criança para o caminho reto. Ela está se desviando, ela está tendendo à insensatez. Ela já responde como insensato, ela já fala como insensato, ela está amadurecendo com comportamento insensato. Se você não trouxer a criança com a vara da correção para que ela se afaste da insensatez e caminhe no caminho reto, ela vai crescer uma criança, vai se tornar um adolescente, um jovem, daqui a pouco um adulto insensato, porque não foi corrigido lá no início. Se você não corrigir agora, para deixar para corrigir quando estiver lá na frente, ele vai estar muito distante do caminho reto. Então, aproxime o seu filho do caminho reto e dê ensinamento para que ele tenha uma vida sensata. Não ache bonitinho o tempo todo o que seu filho faz. Provérbios 22, versículo 18 e 19. Diz assim: porque é bom guardar no coração estes ditados e tê-los sempre na ponta da língua.
Hoje eu as ensino a você para que confie no Senhor. Hoje eu estou aqui ensinando para você, falando com você e também absorvendo para que eu confie no Senhor ainda mais. E aí, pessoal, muito obrigado por essa aula. Foi bem rapidinho. A aula de hoje, né? 4 ou 5 versículos, mas eu espero que você esteja gostando. Faça os seus comentários aqui e antes de sair, não se esqueça, se inscreve no canal e deixe seu like, seu joinha e até a próxima aula.